Por exemplo, qual é o estágio que nós estamos aqui no Brasil agora? Hã? Nós já temos agora uma liderança nacional, né? Tem 4 anos aí que a liderança nacional está se formando. Quantos anos o Brasil vai fazer esse ano? 60 anos. Então, a gente teve esse processo nosso agora recente, né? Por exemplo, ele fala da questão financeira. Então, a questão financeira já tem alguns anos que não vem, né? Vamos dizer, um dinheiro de fora para o Brasil, nem para o seminário, nem entra no distrito. Já tem alguns anos, mas a gente ainda estava sobre a liderança dos Estados Unidos, do missionário, né? O líder nacional ainda, então tem 4 anos aí, se eu não me engano, 4, não, 2? 2 anos que a gente está nessa transição. Ano passado, né? Por exemplo, quem é o nosso missionário aqui na Igreja Wesleyana? Pastor Tomás. Então, só tem 1 ano, eu acho, que ele saiu de qualquer liderança nacional. Até a última assembleia, né, ele ainda era o líder do seminário, tinha outro tipo de liderança, agora não tem mais. Então, esses 5 estágios de missões é justamente sobre essa importância, né, de tanto o campo missionário sair de baixo, e ele fala também sobre o missionário, ou vamos dizer, o nosso caso seria a Global Partner, né, a abrir mão dessa liderança. E aí ele fala que tem lugares ou tem missionários que custam a fazer isso, o que dificulta tanto para o missionário como para a Igreja Nacional. Às vezes para a Igreja Nacional, porque ele tem muito respeito pelo missionário e ele acha que ele precisa sempre estar perguntando, né? Precisa ter aquela submissão. E para o missionário, porque ele até fala, né, no vídeo sobre alguém que dedicou 30 anos, 40 anos da sua vida, está naquele país e agora para voltar para o seu país de origem é difícil, ou deixar, ou confiar, é uma transição difícil. Então, ele diz que os 3 primeiros estágios é mais natural. É natural você fazer, converter, discipular e formar pastores. Mas na parte da 4ª para a 5ª, que é criar liderança nacional e depois sair, né, para deixar o país trabalhar livre, precisa de um esforço, tanto do missionário como da igreja, né, desse país. E aí ele vai falar sobre 3 nomes, né, que a igreja tem que se tornar autóctones, deixa eu lembrar. Não, é autóctones, né? Que é autossustentável, autopropagadora e esqueci o nome, são 3 autos. Mas ela precisa se sustentar sozinha, autoproclamar, né? Ela precisa enviar e ela precisa se autossustentar, se autopromover, tá bom? Então, o missionário, né, e a igreja com a liderança nacional, ela precisa ir se preparando em cada estágio para poder romper essa barreira. E o último estágio é de enviar, né, de se autopropagar, de sair, né, do seu país e ir para outro lugar, que seria, vamos dizer, o ciclo se fechar, né? Os Estados Unidos não enviou missionários para o Brasil há 60 anos atrás, então o Brasil agora tem que enviar missionários para outras nações para poder fechar o ciclo, né? Não basta ter só a liderança nacional, mas ela precisa estar em outro estágio, que é autopropagadora. Então, ele vai falar desses últimos estágios e falando que o missionário ele tem que entender que quando chega nesse estágio de já ter uma liderança nacional, o papel dele não é implantar mais uma nova igreja, mas sim cuidar na esfera da liderança, para que essa liderança nacional trabalhe ombro a ombro com o missionário, né? E talvez a gente pode ver isso, né, acontecendo agora no nosso tempo no Brasil, né? O pastor Tomás, ele já não está mais em nenhuma liderança, né? A gente não tem mais, não está embaixo, vamos dizer, de nenhum guarda-chuva dos Estados Unidos. A gente responde ainda a gente responde, né, a junta ibero-americana, que eu já falei na aula passada, que já não estamos mais na regional, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, mas agora da América Latina.
certo? Então, ele vai tratar sobre isso, e quando você lê os 5 estágios, você vai entender melhor esse processo. Mas, resumindo, é isso, né? Então, o missionário, quando ele vai para o campo, talvez ele não passe 60 anos no campo, ou talvez esse processo demore menos, depende do lugar onde você vai, né? Por exemplo, a gente viu o vídeo do pastor Abel Nove, ele falando que durante muitos anos a igreja ficou em 14 igrejas, mas de repente houve um avivamento a partir do ano 2000 e agora eles tomaram, né, a liderança, não tomaram no sentido de tomar, mas eles abriram os olhos, né, para isso, para o crescimento, né, houve um avivamento e agora eles estão em todo o território de Moçambique, né? A liderança moçambicana mesmo tomou à frente esse trabalho e de se impulsionar, né, e ir para outros lugares. Então, pode levar muito tempo, pode levar, vamos dizer, 60 anos, ou pode levar menos que isso, depende, né, de várias circunstâncias, do tamanho, da liderança, de preparação e tudo isso. Nem sempre é culpa do missionário, mas pode ser culpa do missionário, né? E aí, então, por que a gente está falando isso no curso de missões? Que é importante a gente saber, como igreja, o processo que se dá e também para os futuros missionários, né? Talvez você gaste aí, não sei, 30 anos, já pensou da sua vida num lugar, 50 anos. 50 anos, 70 anos você já está quase se aposentando. Mas vai chegar essa transição e eu penso que o missionário tem que entrar no campo pensando nisso. Em que estágio eu estou? No TMT a gente aprende isso, né? Em cada local você também tem que analisar qual é o estágio que aquele local está. É um local que não existe igreja, você precisa começar do zero, tem que começar pela evangelização, ou você vai e já está no estágio, por exemplo, 3 de formação de liderança. Então, tudo isso depende, essa análise, para saber qual é o papel do missionário. Ele não precisa, por exemplo, se um país está no estágio 3, a gente não precisa enviar um missionário necessariamente para evangelizar, porque existem pessoas que vão fazer muito melhor que ele, e ele fala isso no vídeo, né? O nacional sempre vai evangelizar melhor do que um estrangeiro, porque ele conhece a situação, ele conhece a língua, não existe barreiras. Claro, tem casos e casos, né? Mas é muito mais fácil para o nacional. Então, quando o missionário vai para o campo, ele precisa analisar tudo isso para saber qual é o papel que ele vai exercer no campo missionário. Se já está no nível 3, então ele vai lá para a formação de liderança, ajudar, né, talvez no seminário, ajudar com liderança de jovens ou professores. Então, precisa saber qual o estágio desse país para poder o missionário atuar. Certo? Alguém tem pergunta, dúvida? Quem viu o vídeo, diga, dona Meire. Que eu não escuto. Uhum. 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 Sim. Uhum.
ir para outro lugar. E ele fala sobre essa questão do recurso, né? Ele diz que às vezes o campo, né? Ele quer manter o missionário porque vem os recursos. Então, pro país é mais fácil, né? Tá vindo recurso de fora porque nós temos o missionário. Então, nós não queremos essa liderança para a gente não perder, vamos dizer, essa fonte. Então, tem todas essas questões, né? Que a gente precisa ter em mente, né? Trabalhar e ter isso muito claro e deixar, ensinar, vamos dizer isso, desde o começo para a igreja, sobre essa importância de ser autossustentável, né? A igreja precisa ser autossustentável. E isso funciona não só para outros países, mas para o interior do Amazonas, para outros estados, né? A igreja ela tem que começar se autossustentando, né? Talvez no começo ela precise de ajuda, mas cada um que vai... Aí entra a questão da educação da mordomia, né? Cada um como igreja ter a sua responsabilidade e já entrar com esse pensamento, né? Que a igreja precisa se autossustentar para não ficar dependente. E ele fala, né, nessa questão do missionário e da liderança, de abrir mão para poder ter novos líderes. Ele diz que o missionário pode até ficar no país, por exemplo, se ele escolhe ficar no país, mas ele deve ser aquele que sempre apoia a nova liderança, né? E não querendo competir ou querendo ter sempre a rédea, né, de todos os assuntos. Ele fala que não é bom, né, que tenha um cargo, que o missionário aceite um cargo na liderança nacional para não interferir nas decisões, né, ou ficar como se fosse sempre um supervisor. Então, é bom, né, a gente saber disso para a gente conhecer a nossa própria condição, né, de país, vamos dizer, evangelizado, porque nós fomos, né, e também tomar posição de onde nós estamos, né, ser firmes e também para quando a gente sair, porque agora o Brasil está nessa, vamos dizer, na transição, né, na fase de enviar missionários, de fazer o ciclo, né, fechar os ciclos, assim como nós fomos evangelizados, sair para evangelizar outros. Mais perguntas? Comentário? Uhum. Uhum. Sim. 57. Que mais? Marleu, ouviu o vídeo? Quer comentar, falar? Não, a gente vai estudar, a gente lê o livro todo, vamos dizer, dos 5 estágios de missões no TMT. Ah, a gente vai falar hoje, na aula de hoje é o que é parceiros globais, o que é TMT, o futuro da nossa igreja, em nome de Jesus. Certo? Todo mundo, tudo bem sobre o vídeo? 5 estágios de missões. Alguém já leu capítulo 1 e capítulo 4 dos 5 estágios? Não? Olha, leitura tá lá no Education One, viu? Só baixar lá os arquivos, tá tudo lá, 300 páginas para você ler. 300 páginas. Bem facinho. Então, já, Levi? A gente vai ver aqui na televisão, e eu quero pedir perdão porque o nosso projetor não está funcionando, mas nós vamos tentar assistir, ver aqui na televisão. Tu tá com... Não, né? Eu tenho que passar aqui? Comentei.
Então, a nossa última aula, né, a gente vai falar sobre o que o Brasil está fazendo em relação a missões, em que nível nós estamos, né? Nós falamos aí sobre o último nível, né, o último estágio, vamos dizer assim, do ciclo de missões na igreja, que é justamente ser essa igreja enviadora, a igreja que envia. Então, alguns irmãos aí sabem, né, que o Brasil está nessa fase, né, de transição. Nós criamos a Igreja Nacional há 2 anos atrás, quase 3, né? Quase 3 anos atrás, e temos aí alguns departamentos nacionais. O que é a Igreja Nacional? Antes nós só tínhamos duas regionais, vamos dizer, Regional do Amazonas e Ceará. Você sabe mais ou menos quantas igrejas nós temos no Brasil? Igreja Wesleyana? Quantas igrejas? Não, menos. Gostaríamos. Menos 20. 40, né? Vamos dizer 40, 41, porque surgiu agora Hélio Campos, né? Lá em Boa Vista. Mas nós temos Igreja Wesleyana no Amazonas, no Ceará e em Roraima, tá? Então, antes nós éramos departamentos regionais separadas. Nós trabalhávamos em conjunto, mas nós não tínhamos uma igreja nacional funcionando com liderança nacional. Então, tinha o distrito do Amazonas, tomava suas decisões aqui, tinha o distrito do Ceará, que tomava suas decisões lá, os superintendentes conversavam, mas não era uma coisa conjunta, não se trabalhava junto. E Boa Vista está ainda abaixo do Amazonas, né? Em breve, talvez mais um ano, talvez eles sejam em uma outra regional. Então, nós temos agora uma igreja nacional, um superintendente nacional. Todo mundo sabe quem é o superintendente da igreja nacional? Quem? Pastor Gilberto, né? Gilberto Pereira. Então, e aí nós temos departamentos. Temos o departamento de evangelismo e crescimento da igreja, que é o DEC, o pastor Antônio, né, o líder. Nós temos o DEPEC, que é responsável pela educação cristã, né, nas escolas, na escola bíblica dominical, discipulado também. Então, DEPEC. Quem é o líder do DEPEC? A mesa aqui tá forte, viu? Pastora Maia. Pastora Maia, outro departamento é o de serviço social. Vocês sabem que nós temos um departamento agora de serviço social? Quem é nossa líder do departamento social? Quem? Rogéria. É a irmã Rogéria, né? E o que o departamento social faz? Ela ajuda a igreja na parte do social. A Ruth faz parte, você pode perguntar dela aqui melhor, né? Mas agora, né, na pandemia, eles ajudaram pessoas que estavam precisando no interior, precisando de remédios, né? Essas coisas assim. Então, eles ainda estão atuando mais aqui na área do Amazonas, porque é onde a gente está, mas isso precisa expandir para todo o Brasil, né? O que mais? Outro departamento nacional. Seminário Wesleyano. Nós temos o DEPEC, que é Educação Cristã, e temos o seminário, que é a Educação Teológica. Então, o seminário... Quem é o diretor do seminário? Pastor Paulo Daniel. Então, o seminário, né, ele é responsável pela educação teológica em todo o território nacional. Então, para o interior, para outros estados e tudo isso. E tem o DECOM agora. Você sabe o que é o DECOM? Acho que é o mais novo. Alguém sabe? Departamento de Comunicação. Quem é o diretor? Pastor Flávio, né? É o departamento que é responsável pela divulgação de tudo que acontece na igreja, tá bom? E aí tem o Jornal Proclamai, tem o site, tem o Instagram, Facebook, para você ficar bem informado. E tem o Departamento Nacional de Missões Mundial. E aí qual é a diferença? O DEC, ele é responsável pelo crescimento e evangelismo dentro do território nacional, crescimento e expansão da nossa igreja dentro do Brasil.
Por isso fala evangelismo e crescimento da igreja dentro do território nacional. E o Departamento Nacional de Missões Mundial é a expansão e crescimento da igreja fora do território nacional. Então, é responsável por missões, vamos dizer, mundial. Tá bom? Então, esse é o nosso departamento. Passa aqui, Levi. Quem é a diretora? Sou eu. Sou eu. Então, esse é a nossa logo, tá bom? Parceiros globais, Brasil amplificando a missão. E aí tem o símbolo aqui, acompanha dos parceiros globais, né? Que era, nós estávamos abaixo deles, então tem é como se fosse uma cruz no meio, alto-falantes, tá bom? Para amplificar a missão. Nossa missão, alcançar o mundo com o evangelho de Cristo. Nós queremos alcançar o mundo. Aonde? Em qualquer lugar. Aonde tiver uma pessoa que não conhece a Cristo, nós queremos ir. Então, missão, alcançar o mundo com o evangelho de Cristo. Propósito, despertar, envolver a igreja brasileira no esforço mundial para cumprir a grande comissão. Fora do território nacional. A gente mobiliza, envolve, desperta a nossa igreja aqui no Brasil para essa tarefa mundial, certo? Que é para que a gente, junto, né, com outras igrejas, possamos cumprir essa grande comissão. O plano, né? Plano, os parceiros globais promove, conscientiza e mobiliza a Igreja Wesleyana do Brasil quanto à obra missionária, para que a igreja conheça, se envolva, apoie e sustente missionários onde Deus nos direcionar. Então, o Parceiros Globais, o plano dele, o propósito é fazer isso, é entrar nas igrejas, falar com cada igreja do nosso território nacional quanto à importância. Ele vai fazer o quê? Promover, né, conscientizar sobre essa importância da grande comissão, mobilizar para que a nossa igreja seja de verdade uma igreja missionária, para que quando alguém se levante com o chamado, a igreja apoie, né, envie e sustente, tá bom? Então a igreja precisa se envolver. Enviar missionários não é uma coisa de um departamento ou da Igreja Nacional da liderança, mas é de cada igreja local e de cada irmão dentro dessa igreja local. Todo mundo precisa estar consciente do seu papel dentro de missões. Se ele não está indo, se ele não é um que sai, então ele é um que fica, apoia, ora, oferta e também promove, né? Mobiliza outras pessoas para que a missão aconteça. A situação da igreja, né? Porque foi criado, vamos dizer, um departamento? Porque já tinha pessoas se levantando. O departamento não surgiu pela vontade simplesmente, não, temos que fazer um departamento, temos que começar, não. Mas pessoas começaram a se levantar, sendo chamadas para missões. Aí alguns sabem, né, no acampamento de 2013, teve um acampamento de jovens falando sobre missões e vários jovens começaram a responder sobre isso, sentir que Deus estava chamando para serem missionários. Então, o presidente dos jovens, né, procurou o pastor Tomás e disse, pastor, e aí, o que a gente vai fazer? Não é só fazer um acampamento e ficar por isso mesmo, não resolve, precisamos fazer alguma coisa. Então, daí começou a surgir primeiro o TMT para depois surgir o departamento, né? Então, isso estava acontecendo no Brasil. Então, não foi criado primeiro a estrutura, mas começou a aparecer a necessidade para, então, depois ser criado o departamento. Países pedindo ajuda da igreja brasileira para que se enviasse trabalhadores. Alguns sabem, né? Nós tínhamos recebido já 3 cartas. Temos recebido carta do Timor-Leste há muitos anos atrás, carta de Moçambique. Estou esquecendo mais uma carta. Tem mais uma carta que eu esqueci agora, mas nós já tínhamos... Hã? Não foi para Macatói. Se eu lembrar, eu digo para os irmãos. Mas enviaram para quem? Para o pastor Tomás, que era o nacional, que era o líder. Estados Unidos, Igreja dos Estados Unidos, pedindo alguém que fosse trabalhar com os brasileiros. Então, no começo não tínhamos ninguém, não tínhamos como responder a carta. Talvez era aquela questão do Papa. Quem lembra do Papa aí que pediu 100 homens e depois de 20 anos enviou um, né?
Meu Deus, quando eu comecei a estudar essa história de missões e ouvindo das cartas do Brasil, eu disse, Senhor, tem misericórdia, não queremos passar... Hã? Não queremos passar 20 anos para enviar alguém, né? Se tem pessoas pedindo ajuda. Então, Deus tem abençoado missões no Brasil de forma tremenda, né? Tem levantado pessoas, nós já temos um treinamento. Então, essa situação. Vou passar aqui os objetivos de curto prazo e médio. Longo prazo, enviar missionários enviar missionários de várias categorias por vários lugares para fazer a nossa parte no plano de Deus para cumprir a grande comissão. Então, agora, atualmente, né, nós temos dentro do departamento, nós temos também o curso do TMT, que é justamente o treinamento que vai treinar pessoas para enviar para o campo missionário. O TMT, ele faz parte do seminário e também do departamento. O seminário é o treinamento teológico, né? Então, o TMT faz parte do seminário porque é quem é responsável pelo treinamento de todo e qualquer obreiro, né? Quer seja missionário, quer seja pastor, então isso é responsabilidade do seminário. O Parceiros Globais entra com professores, entra com o campo missionário, direcionando onde vão, entra com a parte de mobilizar, de levantar estudantes para esse curso, né? De identificar pessoas que têm o chamado e outras coisas que a gente vai ver também. Então, nós temos uma apostila aqui. Quem pode distribuir para mim? Uma pequena apostila para você entender o que é o TMT, para a gente não ter dúvida. Alguma pergunta sobre a parte do departamento? O que o departamento faz? Pode falar, pode fazer pergunta. Diga. Isso mesmo. O departamento ele não levanta recursos, ele mobiliza a igreja quanto à importância de fazer missões. Mas os missionários vão em cada igreja levantando o seu próprio recurso. Eu não sei se vocês sabem, mas o departamento de missões ele não tem nenhuma fonte de renda. Tá bom? A única coisa que vem para o departamento é no mês de missões, que é o mês de novembro, que as igrejas enviam uma oferta específica, né, para o departamento de missões. E pessoas que, de livre e espontânea vontade, bom coração, enviam a oferta missionária direto para o departamento. E nesse momento nós temos uma pessoa ofertando para o departamento de missões, viu? Então, Deus é fiel, não tem faltado nada, tá tudo certo. Mas esse é o processo e nós vamos já falar sobre isso, tá bom? Todo mundo recebeu aí? Faltou cópia? Ele tá. De... Certo. Uhum. 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 Certo. Então, o departamento ele é novo, né? A Igreja Nacional, na verdade, é nova, tem 3 anos. Mas, de novo, a gente tem que desvencilhar duas coisas. Departamento é uma coisa, TMT é outra coisa. O departamento
é aquela que vai ajudar, que vai promover, ela é responsável por promover, divulgar, né, fazer o mês de missões, enviar com parceria com o DPEC as lições de missões, tá bom? Todo mundo aí sabe qual é o nosso mês de missões na Igreja Wesleyana? Novembro. Na sua igreja, você tem uma lição especial? Então, isso é responsabilidade do departamento junto com o DPEC, que é responsável pelas lições de EBD, né? Então, isso é parceria para que a gente promova missões, desde a criança, adolescente, jovem e adulto, um mês todo de missões, não só na escola bíblica dominical, mas o que o departamento pede? Que a igreja, né? Isso com todos os pastores, né? Isso o pastor sabe que aquele mês tudo é para promover missões, desde as crianças, adolescentes, jovens, adultos, seja em que departamento ou ministério tiver na sua igreja, de oração, é para falar sobre missões. Culto de quarta-feira é para falar sobre missões. Isso. Então, tem o departamento e tem o TMT. O TMT é a parte do treinamento para os missionários, pessoas que têm o desejo, querem conhecer mais sobre missões, então eles entram nesse treinamento de missões, tá certo? Então, sobre a divulgação, né? Onde que a gente está divulgando? A gente tem feito algumas ações, por exemplo, principalmente mês de missões, as conferências de missões. Alguém já veio para alguma conferência de missões no mês de novembro? Temos conferência de missões para toda a igreja. Ano passado, mesmo na pandemia, foi feito pelos núcleos. Não teve no núcleo 3, porque foi no dia da Assembleia Nacional, né? Mas a gente convidou a igreja e todos do núcleo 3 para participar em outro núcleo depois. Mas a conferência de missões já existe antes do departamento. Então, e também, quando os missionários saem para viajar, antes de ir para a viagem, eles vão na igreja, isso é parte do treinamento do missionário. Ele precisa também mobilizar a igreja, e quando ele volta, ele também mobiliza a igreja. Por quê? Ele que está indo no campo. Então, ele volta contando as experiências, o que aconteceu, falando sobre a necessidade. Quando ele vai, antes dele ir, ele fala sobre o seu chamado, como Deus chamou, o que está acontecendo na vida dele. Tudo isso é em conjunto. Por quê? Se depende do que ele vai ser. Se ele vai passar 4 anos no treinamento, durante 4 anos a igreja vai conhecer esse missionário, vai conhecer a constância dele, vai conhecer o serviço dele, vai conhecê-lo para que quando chegar no tempo de ele ir para o campo, ele tenha um respaldo. A igreja vai conhecer esse missionário para poder enviá-lo. Você está entendendo como funciona? Então, essas ações, isso são uma das coisas que o departamento tem que fazer. Enviar os missionários em treinamento na igreja, porque eles também mobilizam a igreja quanto à importância de fazer missões. Mas aí a gente quer entrar aí temos planos, né, para esse ano, para entrar mais efetivamente nas igrejas. Outra forma é os coordenadores de missões. Quantos têm coordenador de missões na sua igreja? Onde mais? Muito bem. Pelo menos 3 igrejas aqui representadas, eu acho. Tem coordenador de missões, 4. Então, o que o coordenador de missões faz? Ele é o elo de ligação entre o departamento e a igreja. É ele que recebe as informações, né? Isso a gente tem que melhorar, tem que entrar em todas as igrejas. O objetivo do departamento é que em cada igreja tenha um representante de missões, para que ele ajude o pastor nessa promoção desse mês, por exemplo, nesse mês de missões. Ele é aquele que vai promover, que vai ajudar a igreja a organizar o mês inteiro de missões em todos os departamentos. É ele que vai ajudar a ornamentar, a motivar. É ele que traz, por exemplo, tem um missionário no campo, ele recebe as informações, é ele que vai dar o aviso, ele que vai mobilizar a igreja dele para ajudar esse missionário. E não só isso, mas ele pode ajudar a igreja dele a promover uma viagem missionária, a igreja dele a ter uma experiência missionária. Pode ser para o interior, pode ser para ir para outro estado, né, daqui para Boa Vista. Então,
O coordenador de missões é essa ligação, tá bom? É aquela pessoa que está mais perto, recebendo as informações de missões e passando para a igreja. Fala, Vani. Você levantou a mão? Mais alguém? A gente vai ter mais perguntas daqui a pouco, muitas mais perguntas, né? Então, o TMT, o que é o TMT, né? Treinamento em missões transcultural. E aí tem um internacional aí do lado, né? Uma novidade. Nós queremos, né? Estamos planejando ter um treinamento internacional, ter outras pessoas vindo de outros países que não têm esse treinamento que nós temos, para ajudá-los também a serem treinados, tá bom? Como a gente agora faz parte da região, né, da Iberoamérica, então é um pedido também da regional, né, que países que estejam mais fortes, que ajudem outros países. Então, nós estamos abrindo, né, o treinamento para qualquer pessoa que queira ser treinada conosco. Tem igrejas da Ásia, ano retrasado, né, vocês sabem. O doutor Pedro, né, veio lá da China, falou sobre a necessidade de enviar missionários, mas ele também está vendo a necessidade de envolvê-los, né, no treinamento. Então, o departamento está pensando sobre isso, em ter esse treinamento de forma internacional. Então, o que é? É um treinamento seguindo o modelo de Jesus. Alguém se espantou aí com a missão dos 70? Né? Ir de casa em casa, comer o que eles comem, dormir onde eles dormem. Então, é mais ou menos o que o nosso treinamento faz. Os missionários não saem daqui para dormir no hotel. Alguém que já fez o treinamento dormiu no hotel? Não, a gente dorme. Hã? De emergência aí tem que, tem que dormir em algum lugar. Mas geralmente a gente vai para dormir como eles dormem. Tá certo? Então, a nossa visão é a missão dos 70. Puxa vida, eu levei farinha na. Então, motivação, né? Lucas 10:12. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, a gente precisa, né, formar novos trabalhadores e trabalhadores experientes. E aí você já vai ver. Olha o modelo e a missiologia. Seguir os ensinamentos do E2E, que a gente aprendeu na aula passada. Que a gente já viu, né? Aula passada. Filosofia e pedagogia. Como é que funciona o nosso curso? O curso é baseado em experiências no campo, com aulas durante as viagens. Jesus, de novo, é o nosso modelo. Nessas viagens, nós vamos aproveitar professores indígenas e internacionais, junto com o contexto do campo que o campo atual oferece. Oferece uma equipe internacional que traz novas oportunidades para aprender. Nós queremos agregar pessoas de outras culturas para serem treinadas com a gente. Isso vai nos ajudar, né, a ter vivência com outra cultura. Também o treinamento incluirá aulas online. Isso é uma novidade. Antes nós não tínhamos aulas online, mas agora nós vamos ter. Antes e depois da viagem. No final, o treinamento vai incluir um trabalho na igreja local e distrital do aluno, para levantar parceiros de oração e promover missões. Mais uma vez, o aluno do TMT, né, ele trabalha não só fora, mas também aqui, antes da viagem e depois da viagem. Custo do curso. Quanto? Grátis. Você acredita que o curso é grátis? É grátis. Você não paga nada. A não ser o quê? É responsabilidade do aluno chegar ao campo de experiência. Por exemplo, comprar passagem. É o aluno que compra a sua passagem. Para você estudar teologia, você não tem que pagar pela sua mensalidade, né? Para você fazer o curso de missiologia, né, aqui no treinamento, você paga também a sua passagem para chegar lá no campo. Mas, por exemplo, aulas online. Por enquanto, você não paga nada, tá bom? E você paga também pelas despesas, né? A sua alimentação e estadia, que aí, como a gente está fazendo o modelo de Jesus, é quase zero, tá bom? Então, a gente realmente, irmãos, é o mínimo, né? Por exemplo, então quem quer comer assim, levar um saquinho de farofa e um ovo cozido no meio do caminho, é isso que você vai comer. Porque tem que baixar o custo. Então,
Você sai daqui, por exemplo, para Paramacatói com um saquinho de farofa e um ovo cozido, tá bom? Você sai aqui com um pacote de miojo e aí cada um na sua mochila, porque a gente vai caminhar muito. Essa é a experiência de Paramacatói, né? Todo mundo saiu com a sua comida dentro da mochila, chegou no local, todo mundo juntou os miojos para poder comer. Tem que ser uma comida aí leve, né? Que é para não pesar na mochila, porque você vai andar muito. Se você quiser levar muita coisa, né? Você caminha com a sua mochila pesada. Ótimo, não, acho que não tem coisa melhor do que... É quase isso que a gente sai, com uma raçãozinha. Ainda tem uns que esquece o ovo na bolsa, quando lembra de comer, o ovo já estragou, né? Ficou sem uma refeição porque bobeou, né? Então, é um curso grátis, praticamente. Você paga pela sua passagem, pela sua alimentação e transporte, tá bom? Acabou. Quem pode participar? Qualquer membro da igreja wesleyana ou pessoa ligada à nossa igreja. Aí, como a gente está falando de um curso internacional, a gente já falou isso no E2E, né? Por exemplo, igreja da China. Nós não temos uma igreja wesleyana na China, mas nós temos pessoas ligadas à nossa igreja. Então, por exemplo, se eles precisam de um treinamento, eles podem participar do nosso treinamento, ou outra igreja que esteja nessa situação aqui. Língua, né? Nós queremos fazer o curso em inglês e português. Isso vai ajudar tanto os nossos alunos a aprenderem ou a serem mais fluentes, né? Quem está estudando aí inglês. Então, né? E pode ter outra língua, né? A gente já teve uma experiência com as duas missionárias que falam espanhol e deu bem, né? A gente entendeu elas nos entenderam. Então é isso. Treinamento no Espírito E2E. É um treinamento que usa a rede wesleyana, nossa família de igrejas e crentes ao redor do mundo. Uma rede de paz que inclui pessoas fora da nossa família também, para oferecer experiências verdadeiras ao custo do povo do local. Ao custo do povo não é a custa do povo não, tá? Mas da maneira como eles vivem. Cadê? E sendo que as equipes em si mesmo são de vários países e culturas, a experiência ainda é mais rica verdadeiramente E2E. O que isso quer dizer? Que nós podemos ser treinados ou ir, principalmente na parte do estágio, que você vai ver mais para frente, né? A gente pode ir para qualquer país onde tenha uma igreja wesleyana para fazer o estágio, contanto que tenha alguém que possa ser o seu supervisor, tá bom? Do seu estágio. Então, aí, olha, importante agora, 3 níveis ou categorias de treinamento. Isso é novidade, porque antes, se você queria ser um missionário de apoio voluntário ou vocacionado, você tinha que fazer todo o curso completo igual. Agora não, mudou. Então, primeiro, vocacional. Se você você é um missionário chamado para a sua vida inteira ser um missionário, o que você vai fazer? 4 viagens, você precisa de 4 viagens no treinamento, 6 aulas online e um estágio. O estágio é de 3 a 6 meses num campo missionário, junto com um curso de bacharel em teologia. Isso é outra parte que nós estamos trabalhando, porque nós queremos juntar um curso específico para missionário, que é de missiologia. Então, vai ter algumas matérias do curso de teologia que nós vamos tirar e outras que vão ser incluídas, tá bom? Então, para ser um missionário vocacional, você precisa concluir o seu curso de teologia. Por isso, o Levi, né, o pastor Levi, ele já terminou o estágio dele, mas ele está terminando o curso de teologia, porque ele quer ser um missionário vocacionado. Então, se ele vai para o campo missionário, ele precisa ter teologia também, certo? Então, outro nível aí, para a categoria missionário voluntário. 3 viagens, ao invés de ter as 4, ele só precisa ter 3. 3 aulas online, que você vai, depois na outra página tem dizendo qual é, e um estágio de 1 mês a 3 meses. O missionário vocacional normalmente é um profissional que exerce no campo a sua profissão de curto ou médio prazo. Então, esse missionário ele vai passar de 3 a 6 meses no campo missionário, ele vai dar uma parte aí da sua vida. E ele pode exercer a sua vocação, a sua profissão no campo.
Precisa ser só em outra área? Não, pode ser na área ministerial também. Por exemplo, alguém que é professor do seminário, né? É professor teológico e precisa de um professor num campo, ele pode ir lá para ajudar. É alguém que tem experiência na parte de liderança e tem um país que precisa de apoio na área de liderança, essa pessoa pode ir também. Então, pode ser voluntário, né? Na área ministerial ou na área da sua profissão também. Se você é um professor e tem nossos países aí que tem trabalho wesleyano e que precisa de professor, de treinamento de professores, você é pedagogo, enfermeiro, médico e que você quer dar de 3 a 6 meses no campo missionário, você pode. Mas você precisa fazer o curso transcultural. Você não pode ir para o campo sem você passar pelo curso. Tá bom? Não. No seminário, não. Agora, por exemplo, se ele vai para a área ministerial, ele tem que ter no mínimo de formação na área que ele vai atuar. Por exemplo, se é implantação de igreja, na verdade ele precisa, mas aí ele vai ser voluntário, mas precisa ter implantação de igreja. Específicas de missões. Já tinha no curso completo que a gente fazia 5 aulas. Agora, como diminuiu para 4 viagens, eram 5 viagens, agora a gente diminuiu para 4 viagens. Então, antes, todas essas matérias eram inclusas dentro desse curso, dentro desse período de viagem presencial, era durante a viagem. Algumas a gente juntou. E como a gente está pensando no curso de missiologia, a gente vai incluir outras. Aqui atrás tem as aulas. Por exemplo, tinha aulas que nós tínhamos só no campo. Por exemplo, a última aqui, a gente vai chegar lá. Peraí, a gente vai chegar nas aulas. Diga. Precisam que alguém vá visitar, ele também vai quando ele já é tudo, a parte do treinamento é responsabilidade do aluno, sendo que a partir da segunda viagem, que já é para fora do Brasil, ele pode ir nas igrejas e levantar parceiros de oração. Ele tem que ir nas igrejas levantar parceiros de oração e pode levantar parceiros financeiros para ajudá-lo no seu treinamento. Quando ele termina o treinamento e ele vai para uma viagem específica, ele vem com o departamento de missões ou em parceria com o departamento de missões. Por exemplo, o departamento de missões pode dizer, olha, tem alguém que está formado e a gente sabe que existe a necessidade num país. O departamento pode procurar essa pessoa e dizer, olha, você gostaria, tal, fazer todo o planejamento. Ou a própria pessoa pode chegar com o departamento e dizer, eu sinto, eu tenho um chamado, eu fiquei sabendo sobre isso, eu gostaria de fazer. Então, junto com o departamento, eles vão fazer um planejamento e esse missionário vai visitar as igrejas para levantar o seu sustento para esse tempo que ele vai no campo missionário. Eles vão fazer, rapidinho, eles vão fazer um planejamento de tudo que esse missionário vai precisar, por exemplo, durante 3 meses, para alimentação, estadia e o próprio ministério. E aí o missionário corre atrás do sustento. Passar pela Assembleia, de apoio da Assembleia, por exemplo, vai ser aprovado para a gente ter um desenvolvimento comum. Ainda não formou, precisa da formatura. Ele formou, está tudo direitinho, completo, ele vai voltar e ele vai ser, digamos assim, o próximo missionário que vai. A gente é uma pessoa específica, por exemplo, não dá psicólogo. Não tem uma pessoa específica, tem uma pessoa que tem o desejo de ir e a gente, claro, quem tem o desejo vai. Vai passar por essa mulher que sabe disso, tem votação e colocação para
Sim. Claro, auxiliar, obreiros, né? Se a gente vai passar por isso, tem que fazer uma coisa oficial. Tem que ter não um departamento, um comitê como a Judame, que avalia os pastores. Então tem que ter vai ter um que vai avaliar os missionários para isso. Sim. 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 Precisa ter. Uhum. Sim. Ele precisa ter. E aí, mas provavelmente o departamento, em algumas categorias, por exemplo, de voluntário apoio, ele tem o certificado, ele pode fazer, porque nem sempre ele vai, ele pode ir um ano no outro, entende? Então, quando é necessário, você tem aquela permissão para fazer, mas principalmente o missionário vocacional, sim, como um pastor. Pelo que eu entendo até agora, ele é independente para ser o teu e para ser seu e fazer as suas avaliações, junto com o seminário que vê a questão do estágio, né? Porque o estágio é uma coisa séria, vem um relatório, como esse missionário foi no campo, é a mesma coisa de um pastor, né? Ele precisa passar no seminário. Ele precisa passar também pelo estágio para completar, como se fosse o seu TCC, vamos dizer. E depois ele volta e tem uma junta, por exemplo, quando o Levi voltou, teve uma reunião para dizer como foi, o que aconteceu, o que ele precisa, qual é o apoio, qual é o próximo passo. Com a liderança do TMT junto com o seminário, porque aí é parceria dessa parte de treinamento. Né? Para enviar é outra situação. Sim, para enviar um missionário vocacional. Para enviar um missionário vocacional, sim. Uhum. Então, fico com ela aberta. É um missionário não tradicional, ele formou missionário vocacional. Mas, qual é o objetivo? Sim. Para ver se ele está à disposição, se a igreja vai tratar ele do colégio. A gente já tem uma pessoa que viu ele, né? Uma pessoa para quem ele dá o suporte. Uhum. A gente tá na formação ainda. A gente ainda não tem nenhum missionário efetivamente formado, pronto para ir no campo. A gente está no começo. Não. Chamado. Não é diferente. Sim. Foi isso que o pastor mais explicou. Irmãos, por exemplo, uma pessoa formada no seminário não quer dizer que ele é pastor, tá certo? Eu posso ser formada em bacharel em teologia e necessariamente não ser um pastor. Eu posso ser líder, eu posso ser várias coisas. O missionário, se ele é formado em missões, ele já terminou o curso, não quer dizer que abriu ali e a gente vai mandar ele ou ele tem que ir. Não, por isso que tem que ter uma entrevista. Eu posso te usar, Levi, como exemplo. Então, o Levi foi para o Timor-Leste, passou 6 meses, o plano era passar 3. Eles viram a necessidade do trabalho, ficaram mais 3 meses lá, voltou, a gente teve uma reunião. Ler, saber o que aconteceu, como foi. Primeiro uma entrevista voltando também por causa do choque cultural que tem na volta. Questões familiares, tudo isso entra na entrevista. E se pergunta do missionário, ele foi para uma experiência, é o seu primeiro treinamento, né? É o seu
primeiro contato com o campo. Então, é isso realmente que você quer? É. Você acha que o seu chamado é lá? E aí o missionário vai dizer, não, acho que não é, pode ser também. Não, acho que não é isso, não é lá. Então, o que mais que você precisa? A necessidade que eu tenho é terminar o curso de teologia para poder ir. Eu tenho chamado para ser vocacional, então preciso disso. Tudo bem, você precisa desse tempo. Então, é toda uma conversa, não é você pegar alguém que só se formou e enviar para o campo. Porque tem a questão também, por exemplo, o que ele vai fazer no campo? Qual é a necessidade do campo? É na área que ele vai fazer? Não. Sim. Com vários. Não. Sim. Em nome de Jesus. A gente vai poder ter pessoas à disposição para convidar, né? Uhum. O que você acha? Tá aí, o exemplo é melhor do que a sua não tem. Ela sabe que uma célula é do carro, mas pediu ela de fazer. Sim, não. É o treinamento dela. Mas aí ele chega, se uma pessoa tem um trabalho, se tem um chamado específico, ele vai trabalhar junto com o departamento para criar parcerias para fazer com que o missionário chegue no chamado dele. A gente não quer de maneira nenhuma frustrar os planos de Deus na vida da pessoa. A pessoa tem chamado para tal lugar. A gente vai trabalhar, vai ver as possibilidades, fazer parcerias para que essa pessoa chegue. Mesmo que não seja, vamos dizer, o plano inicial do departamento. Ou se o departamento tem um plano e não tem ninguém, a gente vai orar para o Senhor levantar essa pessoa para ir para aquele lugar. Sim. E parcerias com, como a gente falou, a rede aqui que a gente tem, né, de outras igrejas. Nós temos igreja em 99 países. Então, às vezes é mais próximo, mas não tem uma pessoa. Por exemplo, tem países que têm recurso, mas não tem quem envie. Então, a gente faz parceria. Olha, eu tenho pessoas aqui, mas não tenho recursos, ou a gente não tem todas as condições. Então, a gente faz parcerias para que se envie esse missionário. Tá bom? Vamos lá? Já está na hora do lanche? Vai ser lanche primeiro? Então a gente vai lanchar. E depois a gente volta. 15 minutos.